Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Mientras esperamos que funcionen los aparatos electrónicos. Señor Jesús. Todavía no está la. Oh Señor Jesús. ¿Está funcionando la traducción? Va a empezar ahora. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. ¿Estamos felices? Gracias, Señor. Para los hermanos que no son de aquí, que nos visitan, ustedes no saben cuán importante es para nosotros una conferencia, una reunión, una asamblea, una congregación. Oh, de nuestra felicidad. Oh, Señor Jesús. Como decían los hermanos, no tenemos la gracia de que las conferencias sean tan habituales, ¿no? Pero cada vez que hay una conferencia queremos aprovechar al máximo, ¿no? Oh, Señor Jesús. Entonces, en esta oportunidad hemos visto, ¿no? Ya desde la creación de Génesis, que Dios creó al hombre con un objetivo, ¿no? El hombre no era para vivir solo. Dios no tenía interés en un hombre individual. Él ya tenía en su plan, ya tenía en su meta el hombre corporativo. Oh Señor Jesús. Por eso su orden fue que esa primera pareja fructifique, ¿eh? Se multiplique, llene la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Gracias al Señor. Y claro, conocemos la historia, el hombre cayó. Vimos en la conferencia pasada el libro de Romanos, toda la desgracia que el hombre cayó 1, 2, 3, 4 veces, ¿eh? Reflejada en el capítulo 1, los primeros capítulos, ¿eh? Del libro de Romanos. Pero Dios tenía preparada una salvación para el hombre. Salvación completa. Aleluya. Ahí vimos cómo Dios dio a su único hijo, ¿no? Ese acto de amor que Dios realizó por nosotros para rescatarnos de esa condición caída, ¿no? Gracias al Señor. Cristo vino y murió en la cruz por nosotros. Y gracias a eso nosotros obtuvimos la regeneración. Fuimos otra vez reconciliados con Dios. El Señor nos limpió de nuestros pecados fueron perdonados, fuimos justificados y reconciliados. Llegamos ahí al capítulo 5, versículo 10, que disfrutamos tanto en la conferencia pasada, ¿no? Que una vez lo que Cristo logró por su muerte, ahora mucho más. Por su vida, nosotros somos reconciliados con Dios. Aleluya. Qué maravilla, ¿no? Pero eso no es todo. Todavía hay más. Mucho más. Amén. Dios tenía preparado una salvación completa, una salvación tan grande, ¿no? Que incluía la santificación también. ¿Qué más? Ayúdenme. Antes que la glorificación, la transformación, la conformación, hasta llegar a la glorificación. Oh, todo eso disfrutamos como individuos, ¿no? Pero aún así, Dios tiene un plan mayor para nosotros. Él está interesado en el hombre corporativo, por eso nos puso en la vida de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, veíamos ayer, ¿no? Cómo nosotros necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no debemos conformarnos a este siglo, ¿verdad? No debemos tener la forma, no debemos ser puestos en el molde de este siglo presente, de este aión. ¿Se acuerdan? La conferencia pasada, ¿no? Está muy fresco todavía. Es importante, hermanos, que esté fresco el libro de Romanos, porque si no asimilamos bien la palabra del libro de Romanos, no vamos a entender el libro de Corintios. Primera de Corintios es una continuación del libro de Romanos. Oh Señor Jesús, una continuación sobre todo del capítulo 12 al 16. Oh Señor Jesús. Entonces, principalmente nosotros que vivimos acá en Europa, ¿no? Nosotros no debemos conformarnos a este siglo, a esta moda, a este aión, al siglo actual de Europa. Nosotros vinimos aquí
con una visión, con un encargo, con una meta. Amén. Oh, sí, no podemos perder esta meta. Amén. Yo sé que acá hay mucha influencia. Acá la presión es muy grande, ¿no? Es difícil. Acá los españoles dicen es duro, muy duro, ¿no? Pero ¿qué le vamos a decir al Señor? Que es difícil, ¿no? Si Él fue a la cruz por nosotros. Él sufrió lo indecible ahí, ¿no? ¿No es así? Oh, Señor Jesús. Entonces cuando nos presentemos delante de Él, ¿qué excusa vamos a dar, ¿no? ¿Qué disculpa? Era duro, ¿no? Difícil. En Europa hay mucha presión, muchas ideologías, muchas cosas, ¿no? ¿Dónde iba, no? En el trabajo, en la televisión, en internet, hay tantas cosas que no me conformé a ese siglo, ¿no? Y no pude seguir, porque era difícil, ¿no? El Señor sabe lo que es difícil, el Señor sabe lo que es duro, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos esta visión, no vamos a perder esta visión. Que vinimos acá, no vinimos para ganar dinero, ¿verdad? No vinimos ni siquiera para subsistir. Vinimos acá con una visión de traer Cristo. Yo me acuerdo cuando nuestro amado hermano Don nos habló de la visión, ¿no? De Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 12. ¿No? Él nos contó una historia ahí de un pájaro, del cuervo, ¿no? Es el único animal, este animal tiene muchas cosas negativas, feas, ¿no? Pero tiene una característica positiva. El cuervo es el único animal que se preocupa por sus mayores. Él alimenta a sus padres. Cuando los padres están débiles ya, no pueden volar, el cuervo, el hijo, viene y da la comida a su papá, a su mamá. Entonces él dijo así, el evangelio que nosotros recibimos en América, recibimos de Europa. De aquí salieron los evangelistas, ¿no? Nos llevaron el evangelio allá, ¿no? El evangelio de la gracia. Ahora nosotros tenemos este encargo, traer a Europa el evangelio del reino. Entonces no podemos olvidar ese encargo. Amén, hermanos. Nosotros estamos aquí para eso, claro. Trabajamos, estudiamos, andamos, pero en todo momento nosotros podemos llevar el evangelio a todas las personas. Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Entonces, Dios en su gran amor nos colocó en la vida de la iglesia. Y en la vida de la iglesia nosotros estamos para vivir una vida colectiva. Cuando vivimos solos nos preocupamos por nosotros mismos, ¿no? Todos los solteros saben eso, ¿no? Quieren casar, quieren casar, quieren casar. Cuando casan, empiezan los problemas, ¿no? Tienen que preocuparse por el cónyuge, por el de al lado, ¿no? Y ustedes saben que en la vida de la iglesia, cuando comenzamos a servir, comienzan todos los problemas, ¿no? Pero son problemas positivos, son problemas benditos, porque a través de esos problemas nosotros buscamos más del Señor. Problemas con un hermano me lleva a orar más, a arrodillarme más, oh Señor, a invocar más, hermano, oh Señor Jesús. Señor Jesús, dame más paciencia porque la mía ya se agotó. Dame más amor, Señor, ¿no? Quiero experimentar tu amor, porque yo me doy cuenta que es limitado, ¿no? Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor por los problemas. Cada problema trae más gracia. Esa es la vida del cuerpo, ¿no? La maravillosa vida del cuerpo. La maravillosa vida de la iglesia. Tenemos con quien tener comunión, con quien disfrutar del Señor, y tenemos también a quien cuidar, a quien dar una llamada, ¿no? O escribir un mensaje. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te levantaste hoy? Y ahí nos enteramos del problema de los hermanos. Tenemos razones para orar por ese hermano, ¿no? Por esa hermana. Podemos así cuidar unos de otros. Y de esa manera poder ejercitar todo lo que el Señor nos dio, ¿no? Amén. Todas las virtudes que el Señor nos dio. Leíamos en Romanos capítulo 12. Oh Señor Jesús. Capítulo 12 de Romanos, el versículo 9 decía, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, perseverantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y así, ¿no? Son muchas virtudes que nosotros recibimos cuando creímos al Señor en nuestro espíritu. Todo esto vino en el paquete que se llama Espíritu. Amén. Que recibimos cuando recibimos al Señor, cuando creímos en Él. Entonces, hermanos, tenemos todas las capacidades, las habilidades. Dios ya nos dio, nos concedió, para que nosotros podamos vivir una vida de iglesia victoriosa. Amén. Acercándonos a los hermanos, practicando el compromiso con cada uno, ¿no?, de los hermanos. Vimos en la palabra, ¿no?, cuán importante es esto, ¿no? Tener empatía, considerar al otro. Si llora, yo lloro con él. Y si está alegre, me alegro con él. Oh, Señor Jesús. No puedo llevar más una vida individualista. Porque Dios me colocó en un cuerpo. Antes era yo el único, era el todo, ¿no? Pero ahora yo pasé a ser un miembro de los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Oh, Señor Jesús. Yo funciono con el otro miembro. Yo funciono con los demás miembros. Solo no funciona. Solo no sirve. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, como veíamos ayer, vamos a dejar de quejarnos. Vamos a decir, basta ya de quejas del hermano, que es así. Que Dios me colocó tal hermano y que esa hermana es complicada. ¿Quién no es complicado? ¿Quién no es complicado? Yo más que sí. Es así, ¿no? Oh, Señor. El hermano dice que yo me quejo en mi espejo. Si yo me quejo, ¿qué me falta? Disfrutar más del Señor. Disfrutar más de Cristo. Entonces, gracias, Señor, por este libro de Romanos y Primera de Corintios. Señor Jesús. Cuando hablamos de Primera de Corintios, ya inmediatamente pensamos en la iglesia en Corintios, ¿no? Cuando pensamos en la iglesia de Corintios, ¿qué es lo primero que sale? Problemas. Problemas. Suena la alarma, ¿no? Sí, la iglesia en Corintios tenía muchos problemas. Tenía problemas de todo tipo, de toda índole, ¿no? Porque la misma cultura de los corintios era así, ¿no? Era complicada. Cuando Pablo fue a Corintio, a Grecia, ¿no?, él estaba asombrado aún de la cantidad de dioses que había ahí, ¿no? Él dijo, pucha vida, ustedes, los corintios, son muy religiosos, porque tienen un Dios para cada cosa, ¿no? En cada esquina un Dios. Para esto, un Dios para lo otro, ¿no? Y los mismos dioses de los corintios eran complicados. Claro, nosotros conocemos la cultura griega y nosotros recibimos hasta hoy esa cultura, muchos aspectos de la cultura griega, ¿no? Ellos fueron excelentes en todo lo que practicaban, ¿no? Las artes, en las ciencias, en la política. Ellos se destacaban en todo, ¿no? Les gustaba mucho hablar, tenían facilidad de palabras, ¿no? Se reunían en los espacios, en el Areópago, ¿no? Y ahí hablaban, discutían, y siempre estaban interesados por cosas nuevas. Cuando Pablo empezó a predicar a Jesús, se interesaron. Claro, algunos dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero en español, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran sabios, tenían mucha sabiduría. Entonces cuando oyeron a Pablo empezar a presentar a Jesús, ellos se interesaron, ¿no? Un nuevo Dios, veremos qué es este Dios, ¿no? Después Pablo dijo que este Jesús murió en la cruz. Ahí ya empezaron a no querer más oír a Pablo, ¿no? Ahí empezaron a blasfemar y a decir otras cosas acerca de Cristo, ¿no? Eran complicados. Su libertinaje que tenían, la sexualidad, los dioses de ellos eran así, ¿no?
El padre traicionaba, el hijo traicionaba al padre, con la madre, con esto, con lo otro. Hombre con hombre, mujeres con mujeres. Eso era muy habitual. Por eso la iglesia en Corintio también tenía muchos problemas, porque muchos de los corintios que creyeron trajeron su cultura a la vida de la iglesia, incorporaron. Pero la vida de la iglesia no tiene nada que ver con la cultura del mundo. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Nosotros tenemos nuestra propia cultura. Nuestra cultura es Cristo crucificado. Esa es nuestra cultura. Gloria al Señor. Entonces, por más que la iglesia en Corintio tenía muchos inconvenientes, muchos problemas, nosotros no debemos enfocarnos en esos problemas. Eso es solo ver el fondo oscuro, ¿no? Y no las cosas preciosas que resaltan. Para esa iglesia tan complicada, con tanta dificultad, el apóstol Pablo presentó un Cristo excelente, un Cristo maravilloso, con muchas virtudes. Voy a leer algunas cosas que la Primera de Corintios nos presenta. Presenta a Cristo como la porción que Dios nos asignó, como el poder y la sabiduría de Dios, como la justicia, la santidad, la redención, como el Señor de la gloria, como lo profundo, las profundidades de Dios. Este es nuestro Cristo. Es el único fundamento para el edificio. Él es nuestra Pascua. Él es nuestro pan sin levadura, nuestro alimento, nuestra vida, nuestra roca espiritual. Oh, cuántas cosas preciosas, ¿no? Él es la cabeza del cuerpo. Él mismo es el cuerpo. Las primicias de la resurrección. Primera de Corintios 15, 45. ¿No? Él dice que es el segundo hombre, el postrer Adán y el espíritu vivificante. Entonces, un Cristo tan excelente presentado así, yo digo, ¿dónde están los problemas? Si tenemos tal Cristo, si disfrutamos de tal Cristo, experimentamos tal Cristo maravilloso, ¿dónde están los problemas? No hay problemas. Oh Señor Jesús, vamos a disfrutar de este Cristo, vamos a aprender a entrar en el disfrute, en la experiencia de este Cristo excelente. Gloria al Señor. Primera de Corintios. Oh Señor Jesús. 1:10, Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aleluya. Ayer veíamos Romanos 15:6, ¿no? Todos a una voz. Ese versículo habla, todos, en realidad en el griego es todos a una boca. Dios pide que tengamos una sola boca, una sola voz. Los corintios, ellos buscaban de cosas novedosas, entonces empezaron, ¿no? Después que Pablo edificó la iglesia y levantó la iglesia en Corinto, ellos empezaron a gustar de otros apóstoles, como de Pedro, ¿no? Que venía de Jerusalén, ¿no? De Apolo, que era un gran hablador, ¿no? Y algunos aún se creían más espirituales, decían que eran de Cristo. Pero todo esto trajo división del cuerpo, ¿no? Oh Señor Jesús. Entonces Pablo ruega a los corintios, hablemos, tengamos un solo hablar, hablemos la misma cosa, tengamos un solo nombre. Ante tantos inconvenientes, ante tantos problemas, necesitamos disfrutar a Cristo. ¿Y cómo disfrutamos a Cristo? Lo primero que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor. Amén. ¿Amén? ¿Cómo es? ¿Vamos a invocar? ¡Oh, Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Entonces Pablo ruega por este nombre. Este nombre es un nombre maravilloso. Sobre todo nombre que se nombra. Oh, cuánto necesitamos aún, después de tantos años, aprender a invocar el nombre del Señor. En todo momento. Pablo dice a la iglesia en Corintios cuando escribe, ¿no? A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Esto puede referirse a varias localidades, ¿no? Pero si aplicamos nuestra vida, hermanos, tenemos permiso para invocar el nombre del Señor en cualquier lugar. En el trabajo podemos invocar el nombre del Señor. En la escuela podemos invocar el nombre del Señor. En la calle podemos invocar el nombre del Señor.
Oh Señor Jesús, de manera audible, de manera interior. Porque este nombre, hermano, en realidad es un transporte. Cuando invocamos el nombre del Señor somos trasladados. Amén. Vamos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Vamos de lo más oscuro a la luz del Señor. Somos transportados inmediatamente al Espíritu. Amén. Oh Señor Jesús. Y en este Espíritu nosotros tenemos todas las virtudes, toda la excelencia de Cristo. Todo lo que necesitamos para vivir la vida de la iglesia. Lo que necesitamos para soportar a mi hermano. Amén. Para perdonar. Oh Señor Jesús. No es fácil. No es fácil perdonar. No es fácil para alguien que no está en el Espíritu. Es verdad. Yo tengo la plena seguridad que si ejercitamos nuestro espíritu, podemos perdonar. Sí, Amén. Señor Jesús. Cuando Señor Jesús. mi esposa Graciela está allá, ¿no? Cuando discutíamos con Graciela, hace muchos años, ¿no? Hace mucho. Cuando discutíamos con Graciela, y no iba, la discusión cada vez empeoraba, entonces yo le decía, tienes que invocar más el nombre del Señor. Tienes que invocar. Y ella me decía, no, pero ¿por qué no quieres invocar? Vamos a invocar juntos, ¿no? Sí. No quiero invocar porque si yo invoco te voy a perdonar. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por este nombre. Este es un nombre que hace milagros. Amén. Oh, Señor Jesús. Hasta puede ablandar nuestro corazón. Cuando digo, Señor Jesús, por tal hermano, yo me equivoqué, Señor Jesús. El Señor me da la fuerza, me da el poder para perdonar. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor por este nombre. Entonces, hermanos, nosotros en la iglesia tenemos un solo nombre. Y tenemos un mismo hablar. Tenemos una misma boca. Oh, qué maravilloso eso, ¿no? Si hubieran diferentes palabras, diferentes profecías, ¿no? Diferentes formas de hablar, sería un caos la vida de la iglesia. Sería un caos, ¿no? Nosotros tenemos un solo hablar. Amén. Qué maravilloso. Hablamos la misma cosa. Amén. Entre los hermanos, 4 hermanos, entre los cooperadores que van a liberar la palabra, nunca nos pusimos de acuerdo para hablar, ¿no? Los mensajes de esta conferencia. Pero yo veo que hay un mismo hablar, Amén. un mismo sentimiento, ¿no? Hoy Alexander me decía, ¿qué himno vamos a escoger, ¿no? para el momento de los himnos, ¿no? Él me dijo, yo pensé en el 5 y en el 7. Yo quedé hasta asustado, ¿no? Porque eran lo que yo tenía, lo que había elegido, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Oh Señor Jesús, realmente tenemos un solo nombre, tenemos un mismo hablar. Por eso debemos dar valor a la palabra del Señor, valor a la palabra de las conferencias, del alimento diario, de los libros espirituales, la Biblia, hermanos. Oh Señor Jesús. Muchos van a decir que le falta tiempo. El alimento diario lleva 5 minutos. 5 minutos. No lleva mucho tiempo, ¿no? Para leer. Podemos leer a la mañana, pero como es diario, podemos leer también al mediodía, ¿verdad? O a la tarde, o a la noche. Es diario, no es matutino. Es diario. Aleluya, ¿no? Si no tengo tiempo a la mañana, puedo leer a la tarde, ¿no? No es pecado. Amén. Vamos a dar valor a este último alimento diario, ¿no? de la conferencia en Romanos, tan importante, tan rico. Oh Señor Jesús, estamos disfrutando tanto, ¿no? Y ahora seguido vienen los de Corintios, 1 Corintios, más disfrute aún. Entonces vamos a seguir. Esta es la palabra, hermanos, que nos da vida. Esta es la palabra que nos lleva a los pies del Señor. Este es el mensaje de la cruz. Por eso, hermanos, tenemos que valorar. Hay muchas cosas en internet, muchas cosas, ¿no? Esas cosas van penetrando poco a poco. Un día tuvimos comunión con una hermana que tenía varios hijos, ¿no? Y nosotros veíamos que eran muy indisciplinados, ¿no? Y entonces hablando, teniendo comunión, comenzó a colocar excusas sobre los hijos, de que los hijos hay que tratarles de manera especial, que ya no es más como antes, ¿no?
Y entonces nosotros contamos nuestra experiencia, ¿no? Porque ella preguntó si nosotros disciplinábamos a nuestros hijos. Y sí, disciplinábamos. Y a veces usábamos vara. Hermano, eso es arcaico. No, eso es bíblico. Eso es bíblico. La Biblia nos enseña eso. ¿Y sabe qué? No estamos arrepentidos. Amén. Sí, Araceli está allá, no sé. ¿Está arrepentida? Araceli, mi hija, ¿no? Ella da fe. Entonces, hermanos, esta hermana decía que nosotros tenemos que ser equilibrados. Entonces yo le dije, ¿equilibrados con qué? ¿Equilibrados con YouTube? Con eso vamos a ser equilibrados. Vamos a poner la palabra de Dios acá y todo el internet acá, que dice, ¿no? Aconsejan los gurús de turno, ¿no? Psicólogos de turno que aconsejan cómo educar a los hijos, cómo hacer tal cosa, ¿no? 5 maneras de contestar al marido cuando está enojado, las 18 formas de comprender a la esposa. No podemos caer en eso, ¿no? Si no estamos haciendo igual que la iglesia en Corinto, ¿no? Trayendo toda la ideología, la cultura del mundo de esa época a la vida de la iglesia. Y en la vida de la iglesia nosotros tenemos un solo hablar, que es la palabra de la cruz, que es el mensaje de la cruz, que es Cristo crucificado. Cuando vamos a los pies de la cruz, oh, aleluya, ¿no? Nosotros somos alumbrados, podemos arrepentirnos y tenemos luz para colocar las cosas en su lugar, para dar equilibrio a nuestras vidas, para educar, para tratarnos. Todo está ahí, hermano, todo está en la palabra de la cruz. Aleluya. Señor Jesús. Oh, ¿qué? Señor Jesús. Porque este partido es 2 tiempos. Y me estoy pasando ya, ¿no? Estoy en tiempos suplementarios. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermano, para ir terminando después, el hermano Alessandro, en el segundo tiempo, va a seguir el mensaje. Nosotros vimos los versículos que hoy leímos, ¿no? Que los griegos buscaban esto, ¿no? Sabiduría. Que los judíos buscaban señales, cosas que asombran, ¿no? Cosas extraordinarias, sobrenaturales. Parecen muy importantes, atractivas, seductoras, ¿no? Pero eso no edifica. Lo único que edifica es la palabra de la cruz. Cristo crucificado. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él terminó con el pecado, terminó con el mundo, con el viejo hombre, con la pared intermedia de separación entre los pueblos, con toda división. Aleluya. Toda esa obra de la cruz está en Cristo crucificado. Cuando hablamos palabra de la cruz, no estamos hablando del madero, de la cruz física, sino que estamos hablando de lo que envuelve la palabra de la cruz, ¿no? Toda la obra que Cristo hizo. Oh Señor Jesús, esa obra maravillosa que Él realizó en la cruz por nosotros. Entonces, ahí en la palabra de la cruz está toda la muerte del Señor. Y está la resurrección del Señor. Y está la eficacia de la muerte y la eficacia de la resurrección. Oh Señor Jesús. Entonces todo lo que necesitamos está en esa palabra. En el mensaje que nosotros tenemos. Saludable, lleno de vida. Para tratar cada uno de los problemas hay un aspecto de Cristo. Entonces, hermano, no intentemos solucionar las cosas por nosotros mismos, ¿no? Por nuestra capacidad, por nuestra habilidad, otra vez sabiduría, qué sé yo, cosas de esas, ¿no? No, vamos a los pies de la cruz. Vamos hacia Cristo. Y si tenemos que morir, morimos. Porque no tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte es solo el inicio de la resurrección, ¿no? No hay forma de ganar la vida de resurrección si no morimos. ¿Y morir qué es? A veces es callar, a veces es soportar a mi hermano, a veces es humillarme. La relación entre un matrimonio solo es posible cuando uno muere y el otro también. Amén. Una vez a
ayudamos a un matrimonio, ¿no? Que en Argentina hicimos casi 600 kilómetros Amén, Señor Jesús. para ir a ver un matrimonio, ¿no? Entonces la esposa me dijo, no, nuestro matrimonio no va más, está enfermo, muchos años, Mario, muchos años, y ahora ya está enfermo, está en coma, cada vez era peor, ¿no? Está en coma, no sé qué hacer, dígame, ¿qué hacer? Desenchúfelo, si está en coma el matrimonio, desenchúfelo, sáquelo, ¿no? Deje morir, no deje en coma. Desliga os aparelhos. Eso, desligue todos los aparatos, ¿no? Que lo están manteniendo ahí vegetativo. Deje morir. Tiene que morir mismo. Su matrimonio tiene que morir para que resucite. Tenga un matrimonio nuevo. Tenga un matrimonio en resurrección. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, con esta palabra maravillosa no vamos a tener miedo. Oh Señor Jesús, no vamos a buscar otro camino, no vamos a buscar otra solución. Vamos a los pies de la cruz. Amén. Vamos a la palabra que nos edifica, Amén. que me hace tener comunión con mi hermano, que me lleva a perdonar. Oh Señor Jesús, esta palabra nos llena de gozo, nos llena de alegría. Señor Jesús. Pues ahora yo quiero que todos nos pongamos de pie y hagamos una oración al Señor. Amém. Un compromiso delante del Señor. Oh Señor, que ahora es más entregar nuestra vida para el Señor. Vamos a orar ahí donde estamos. Si quieren orar los matrimonios juntos, si quieren orar separados, tengan libertad. Amén. Amém. Aleluia. Podem sentar, irmãos? Começar agora o segundo tempo, né? Amém. Senhor Jesus. Quem agora não está me compreendendo? Agora temos que trocar também os fones de ouvido, né? Quem não compreende eu falando português, por favor, levante a mão. Quem não compreende? Meus irmãos. Cadê a equipe de apoio? Ali, Jesus. Os que não compreendem terem que sentar-se já cerca do microfone, por favor. Cheguem cerca de Mano Ricardo. Por causa que nosso transmissor é um pouco mais débil, por favor. Os que necessitam tradução para espanhol, sentem-se já. Perdoe-me, irmãos. O espanhol é muito fraquinho. Amém. Senhor Jesus. Esperar o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém? Podemos pensar? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O irmão Mário já nos dirigiu aqui para 1 Coríntios, capítulo 1. Fala sobre os problemas da igreja em Corinto. O primeiro problema deles era o problema de divisão. E se você perguntar para qualquer cristão hoje, você fala assim, você acha bom a igreja se dividir? Qual que vai ser a resposta? Não. Eu não creio que ninguém vai falar assim, não, foi muito bom mesmo que se dividiu, né? Na verdade, a divisão, todos os cristãos percebem que a divisão não provém de Deus. A unidade sim provém de Deus, mas a divisão provém do homem. É isso, aqui em 1 Coríntios 1, Paulo fala por quê? Ele fala assim, uns falam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? E eu sou de Cristo. Quer dizer, uns falavam assim, não, foi Paulo que pregou o evangelho para nós vamos ser fiéis a Paulo, eu sou de Paulo. Mas outros falavam assim, mas Apolo, ele pregou tão bem, eu estava acostumado a ir na praça e ver as pessoas pregando, e Apolo
pregou de forma tão convincente, tão carismática, né? Eu gosto do Apolo, eu sou do Apolo. E talvez, provavelmente, os judeus falaram assim, não, mas o apóstolo dos judeus é o Cefas. Então, eu sou de Cefas, ele dá a palavra para os judeus ali. E outros irmãos falam assim, não, mas eu sou de Cristo, vocês são muito divisivos. Aí, o que o Paulo falou, né? Isso é bem interessante, capítulo 1, versículo 13, ele falou assim, acaso Cristo está dividido? Só você falar isso já é um absurdo, né? Você fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Cristo não está dividido. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Quer dizer, o Paulo estava tentando trazer os irmãos de volta para a origem do Evangelho. E aí no versículo 17 ele fala, pois não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ao 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Por que você... Eu estava pensando aqui, quando eu estava ouvindo o Mário falar, eu estava pensando, por que Paulo falou sobre a palavra da cruz? Vocês lembram lá quando ele esteve em... Onde que foi? Foi em Atenas, não? Que ele pregou Cristo e a ressurreição. Não foi? Até eles falaram assim, puxa, ele está pregando dois deuses, Cristo e a ressurreição. Mas aqui ele não está falando da ressurreição, ele falou da cruz. Por quê? Porque os coríntios, eles estavam precisando da cruz. E a cruz, irmãos, é o grande aniquilador universal de Deus. A cruz, ela termina com todas as coisas negativas. Tudo que é negativo, acha o seu fim na cruz de Cristo. Então, existe divisão, você tem que aplicar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo vai acabar com a divisão. Existe discussão, cruz de Cristo nele. Existe ódio entre os irmãos, cruz de Cristo. Mas a cruz de Cristo é maravilhosa. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Eu estou muito tocado nisso. Eu estou louco por isso. A cruz de Cristo, ela termina com todas as coisas negativas. Com tudo que atrapalha a edificação do corpo de Cristo, só tem uma solução. Então os irmãos falaram assim, vamos fazer, né? Tem igrejas começando a fazer coaching, né? Faz isso aqui, aquilo tal. Irmãos, o que termina com as coisas negativas na igreja é o Cristo crucificado. Amém. É esse Cristo que foi para a cruz. Amém. Eu vou entrar um pouco nesse detalhe, o que significa isso, irmãos? Que loucura isso! Cristo, você imagina que aqueles judeus estavam ali seguindo a Jesus, ele entrou em Jerusalém, eles aplaudiram, né? Colocaram ali as suas roupas no chão para Jesus passar ali e tal, e estão cheios de esperança. Esse é o Salvador de Israel, esse aí vai nos libertar, né, do jugo romano e tal. E aí, alguns dias depois, esse Cristo pregado na cruz. A cruz, para nós hoje, por causa da influência cristã, a gente não acha... A cruz é um símbolo, né? Um símbolo cristão hoje em dia. Bom, naquela época, a cruz era o símbolo do extermínio de criminosos. Da forma mais... como fala isso? Cruel, sim, vergonhoso, mas da forma de você mais... Abschreckend, como é que fala isso, Matias? Abschreckend. Não. Eu vou achar. Ó Senhor Jesus, é para você assustar os criminosos. Assustar, de forma assustadora. Entendeu? Aterrorizar. Aterrorizar. Por quê? Por que eles faziam isso? Você é um criminoso, você desobedece a lei romana, olha o que vai acontecer com você. E eles não tinham medo, não. Os romanos, teve aquela revolta dos escravos, né? Os Espartacos. Eles crucificaram, acho que 100.000 escravos. Eles encheram todo o caminho de Roma até o sul da Itália de cruzes, crucificando aqueles escravos. Para quê? Para aterrorizar. Qualquer escravo que olhasse para aquilo,
nunca mais na sua vida ia pensar em se revoltar. Então essa era a cruz. A cruz era uma forma de... Por quê? Porque era uma morte terrível. Era uma morte que a pessoa pregada na cruz, ela estava só presa pelos pregos ali, né? Nas mãos e nos pés. Então, se ela respirava, a mão doía. Então ela tinha se ela tentasse segurar o peso do corpo, para não doer a mão, ela não conseguia respirar. Se ela quisesse respirar, ela tinha que soltar o peso, pendurar nos pregos. Então, horas e horas, e até mesmo dias, era um suplício aquilo. A pessoa ficava ali e não sabia se doía ou se respirava, né? Se morria asfixiado ou se respirava. Aquilo ali, irmãos, era uma morte. Eu não sei se tem coisa parecida hoje na civilização, né? Eu estava pensando, né, num exemplo, hoje tem, alguns países ainda tem aquela câmara de gás, ainda tem, né, cadeira elétrica, injeção letal, mas isso aí é rápido ainda, né? É até assim, humano demais, né? Você põe injeção lá, o camarada morre, né? Matou 25 pessoas, você vai, põe injeção, o cara... Não é assim tão cruel, né? Não estou falando que o Senhor Jesus... Não sou nem a favor nem contra. Eu só querendo mostrar para vocês o seguinte. A cruz não era nada incomum para o povo naquela época. Eles sabiam o que era a cruz. A cruz era uma forma de tratar com criminosos e de fazer a lei romana valer. Essa era a cruz. Então, quando você vai lá e prega, né? Jesus morreu na cruz. O que é isso? Você está louco? Morreu na cruz? Que criminoso. O que ele fez? Foi contra a lei romana. Então, para os gregos, para os romanos, isso era uma loucura. Como assim morreu na cruz? Que negócio é isso? O que ele fez? Eu não quero saber. Me conta uma filosofia melhor aí. Essa filosofia aí eu não quero saber. Me conta uma coisa mais bonita, né? E para os judeus é um escândalo, porque um judeu morrer pendurado no madeiro era maldição. É isso? Está escrito no Velho Testamento, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então você falar para um judeu que Jesus morreu na cruz é um escândalo contra a lei, contra o Antigo Testamento. Então esse é o Cristo crucificado. E Paulo exatamente falou isso aí, irmãos. A solução para vocês, queridos coríntios, é o Cristo crucificado. Amém. Vocês acham que os irmãos falaram amém quando leram essa carta? Eu acho que ninguém falou amém. Eu deve ter lido o versículo aqui, acho que todo mundo ficou quieto assim, né? Na reunião, porque Cristo crucificado, né? O que é isso, né? Aí no versículo 22, é bem interessante, ele fala, né? Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A gente sabe, até os irmãos compartilharam nas reuniões aquela questão dos gregos ali, querendo filosofia, mas eu quero tentar aplicar essa palavra para nós hoje, irmãos. Porque até o título da mensagem, né, que nós escolhemos é o seguinte, é Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus para ti. Amém? 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 Amém. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus para ti. Né? Você só saber que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus é bonito. Mas como é que está a tua vida? Você está experimentando o poder de Deus na tua vida? Você está experimentando a sabedoria de Deus na tua vida? Você está de fato experimentando Cristo na tua vida? É isso que eu quero mexer com vocês hoje. Eu espero que esse é o encargo que o Espírito me deu. Eu espero que eu consiga passar isso para vocês. Tá? Então, os gregos buscam sabedoria. Tá, eles buscavam sabedoria. E hoje? Né? Hoje ninguém está nem aí com filosofia e tal. Tudo bem. Mas me diz uma coisa. Quando você quer saber alguma coisa, o que você faz? Você vai no Google. Então, o que é isso? Gregos buscando sabedoria. Esse é o Google, né? É a sabedoria desse século. Não está mais no Ágora, não sei aonde, é no Google. É no seu smartphone. O exemplo que o Mário deu. Como criar meus filhos? Vou lá no Google. Nunca fale não para o seu filho. Tem um monte, essas sabedorias da internet, irmãos. Quantos de nós estamos buscando essa fonte de sabedoria? Não é isso?
o que fazer na minha vida agora? Né? Vou procurar no Google. Né? Que decisão que eu... Não estou falando que não pode pesquisar, não deve pesquisar. É bom você ter informações, mas você sempre tem que levar essas informações aos pés da cruz de Cristo. Amém. Você tem que levar essas informações até o Senhor Jesus e perguntar para Ele o que Ele quer da sua vida. Amém. Não confie a sua vida a um algoritmo do Google. A sua vida é muito preciosa para isso. Amém. Jesus derramou o seu sangue por você. Amém. Pergunte para Jesus. Amém. Ele é a tua sabedoria. Amém. Ele quer salvar você. Amém. E os judeus? Os judeus buscam sinais. Não é isso? Sim. Vamos ler alguns versículos. O que significa isso? Marcos capítulo 8. Marcos 8, 11 a 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. Tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Olha só a cena, né? Os fariseus foram até Jesus e falaram assim: dá para nós um sinal. Puxa, é legal, né? Senhor, Jesus, faz aí um sinal, para nós cremos e tal. O Senhor fez o sinal? Não. O Senhor até mesmo gemeu no seu íntimo e falou assim: vocês não vão receber nenhum sinal, e foi embora. Mateus 16. A 4. Mateus capítulo 16, 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverás bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, a mesma situação, foram ali os fariseus e os saduceus, pediu um sinal para Jesus, e Jesus falou assim: vocês são a geração má e adúltera, vocês não vão ganhar nenhum sinal. Foi embora. Olha que coisa, né? Parece que fere um pouco os nossos ouvidos religiosos. Esse aqui é os religiosos, né? Os religiosos buscam a Jesus e pedem um sinal, né? Ó Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, faz isso na minha vida. Se você é mesmo filho de Deus, me dá um emprego, né? Me dá isso, me dá aquilo, faz isso para mim. Irmãos, quantas das nossas orações ainda são pedindo sinais? Ó Senhor. O que o senhor acha da sua oração? Qual a resposta de Jesus? Ele fala assim: você é um filho mau, e ele se retira e vai embora? Será que isso acontece? Pode ser que aconteça. Depende do seu coração. O que você quer? O que você está querendo de Jesus? Você está... Eu vou chegar lá ainda, tá bom? Bom, aí, continuando os versículos aqui, o Senhor Jesus começa a falar do fermento. O fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos não entenderam nada, falaram: porque a gente não trouxe pão e tal. Irmãos, o fermento dos fariseus e dos saduceus tem tudo a ver com essa vontade de ter sinais. Isso aí é um fermento que fermenta a fé cristã. Né? Quantos hoje, né? Eu vou falar aqui, irmãos, eu não quero criticar ninguém, mas eu quero trazer a luz de Deus para nós. O evangelho da prosperidade, não é isso? Faz isso, né? Oferta e Deus vai te dar mais, né? Você se dá, faz um sacrifício para Deus, Ele vai te curar, não é isso? Existe muito esse tipo de evangelho Sim. espalhado por aí.
O que é isso? É tentar Deus, querer um sinal de Deus. E os sinais, irmãos, existem sinais na Bíblia ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Para quem que são os sinais? São para os incrédulos ou para os crentes? Hã? Para os incrédulos. Ah, vocês estão sabendo, né? Então vamos lá, 1 Coríntios 14, 22. Vamos ver na Bíblia isso aí, né? 1 Coríntios 14, 22. Senhor Jesus, aleluia. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Amém. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Amém. Já tinha visto esse versículo? Falar em língua é um sinal, mas não para os crentes, é um sinal para os incrédulos. Quer dizer, onde tem uma reunião onde se fala línguas, é para incrédulos, não é para crentes. Ó Senhor Jesus, você está chocado agora, né? Marcos capítulo 15. Marcos 15, 31 a 32. Marcos 15, 31 a 32. Estou muito rápido nos versículos? Vocês precisam de mais tempo para achar? Ou posso ler? Pode ler? Marcos 15, 31 a 32. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então até mesmo os principais sacerdotes, eles ousaram dizer para o Cristo crucificado, né? Desça da cruz. Desça da cruz. Se você é mesmo o Cristo, né? O Rei de Israel, desça aí para que a gente possa ver e crer. Então qual que é o princípio do sinal? Eu quero ver para crer. Ver para crer. E a questão das línguas, né? Só um parênteses rapidamente, né? Existe aquele falar de língua no dia do Pentecostes, não é isso? Foi um falar de línguas miraculoso, para que todos aqueles judeus de todas as nações que estavam ali entendessem nas suas próprias línguas as maravilhas de Deus. Amém. Eles falam isso aí, né? O pessoal do Partos, da Média, Mesopotâmia, todos eles entenderam na sua própria língua aquele pessoal, né? Os discípulos falando, os apóstolos falando. Então aquilo foi um sinal para eles de forma muito forte. Aí teve também a situação na salvação de Cornélio, em Atos 10 e 11. Não vamos ler porque é muitos versículos, né? Mas, olha o pano de fundo aqui. O pano de fundo é o seguinte. A salvação tinha chegado para os judeus, é isso? Jesus mesmo veio de uma família judaica, é isso? E trouxe a salvação para os judeus como Messias judeu. E o Espírito Santo queria levar a salvação para os gentios. É isso? E os judeus queriam isso? Não queriam isso. Pedro era o apóstolo líder na época. Pedro queria isso? Ele não queria. Então o que aconteceu? Primeiro, eu li ali, eu fiz uma lista, né? Primeiro, Cornélio teve uma visão. Né? O Cornélio era esse centurião gentil, teve uma visão. Aí Pedro teve uma visão. São todas coisas miraculosas, né? São sinais ali. Aí a visão de Pedro bateu com a visão de Cornélio, né? E o Espírito Santo falou para ele assim: você vai com esses homens sem perguntar. O Espírito Santo foi bem rígido com Pedro, né? Você nem pergunta. Vai ter aí homens batendo na porta, você vai com eles sem perguntar. Porque senão, se Pedro tivesse perguntado muita coisa, ele não ia. Porque ele não queria. Era um passo novo que o Espírito Santo estava dando, e o Pedro não queria, porque ele sabia que ele ia ter problema lá com os irmãos em Jerusalém.
Então o que ele fez? Ele levou 6 homens, 6 irmãos da igreja em Jope junto com ele, de testemunhas. Aí ele chegou ali na casa de Cornélio, ele começou a falar e tal. Primeiro ele perguntou assim, por que vocês me chamaram, né? Fala assim, daí o Cornélio explicou, ó, foi isso e tal. Agora, eu reuni aqui toda a minha família, meus amigos, fale para nós as palavras de Deus. Pelo amor de Deus, prega o evangelho para mim, né? Foi assim, né? Então, o Pedro teve que falar. Aí Pedro começou a falar, você sabe, né? Não é bom eu como judeu estar aqui com vocês e tal, não é permitido. Mas eu percebi que Deus não faz acepção de pessoas e tal. Aí começou a falar de Jesus e tal, que Jesus veio e tal. Aí estava lá, enquanto ele falava, caiu o Espírito Santo sobre ele. Né? Enquanto Pedro estava falando, Pedro não chegou no apelo, né? Acho que ele nem ia chegar, ele não ia ter coragem de fazer o apelo, né? Ele fala assim, quem quiser, não ia falar. Então, por isso que quando ele estava falando ainda, caiu o Espírito. E aí, aqueles irmãos começaram a falar em línguas. Aí, olha que interessante, você vai ver lá, está escrito. Aí os irmãos que foram com Pedro falavam assim, então ficou claro que o Espírito desceu sobre eles como sobre nós no início. Então esse falar em línguas ali foi claramente um sinal, não para Cornélio, e nem para os seus amigos e parentes, mas para os irmãos que estavam com Pedro, e para os irmãos em Jerusalém, que na verdade eram os incrédulos. Não era o Cornélio que era o incrédulo. O incrédulo era o Pedro. O incrédulo eram os irmãos de Jerusalém, que tinham a mente quadrada, que não conseguiam ser renovados, não conseguiram sentir o novo mover do Espírito, indo em direção aos gentios. Então, o Espírito precisou fazer um monte de sinais, para que chegasse a salvação aos gentios. Graças a Deus, né? Chegou até nós. E Pedro também, aí sim que ele voltou, chamaram para Jerusalém, vem cá, né? Que negócio é esse que você foi fazer lá? Aí teve que explicar e tal. Aí tem 6 testemunhas aqui e tal. Aí que os judeus estavam acostumados com sinais, então eles falaram, puxa, tá bom, então parece mesmo, né? Infelizmente, né? Não está escrito, mas acho que deve ser mais ou menos assim. Parece mesmo que Deus enviou a salvação para os gentios, né? Fazer o quê? Então, vocês veem, os judeus estavam procurando sinais. E os sinais, irmãos, isso que eu quero, por que eu estou contando isso? Os sinais são sinal de incredulidade. Sempre que nós pedimos um sinal, é porque nós não cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus não foi suficientemente forte, então eu preciso de um sinal. Senhor Jesus! Amém. Mas nós, né? Vou voltar para 1 Coríntios 1. Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Amém. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Essa era a pregação de Paulo. E ele falou assim, Coríntios, eu não vou dar sinais para vocês, eu não vou falar sabedoria, eu quero que vocês voltem o coração de vocês para Cristo. Amém. Irmãos, o que nós precisamos aqui na Europa? Urgentemente. Nós precisamos voltar o nosso coração para Cristo. Amém. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Amém. Cristo precisa ser o centro da vida da igreja. Amém. Cristo precisa ser o centro da pregação do Evangelho. Amém. Cristo precisa ser o centro da sua família, do seu emprego, dos seus filhos. Amém. Cristo precisa ser o centro. Amém. Irmão, se Cristo é o centro, aí isso é sabedoria de Deus na sua vida. Isso é o poder de Deus. Amém. O problema no cristianismo, infelizmente às vezes na vida da igreja também, são as distrações. Tantas coisas estão aí para distrair-nos de Cristo. Né? Às vezes coisas boas, né? Às vezes coisas ruins, às vezes coisas boas. Coisas ruins a gente vê mais fácil, as coisas boas é mais difícil de ver. Né? Então nós vamos voltar para Cristo. Cristo precisa ser o centro. Amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. E agora o Cristo crucificado. Cristo crucificado. É o poder de Deus para você? Fazer essa pergunta de novo, né? É o poder de Deus. O que é o Cristo crucificado? É a história de Cristo ser crucificado? Será que isso salva você no seu dia a dia? Não salva. É bom saber, mas o que salva você no seu dia a dia é a prática do Cristo crucificado. Amém. E o que é a prática do Cristo crucificado? O nosso irmão Dong não cansou de nos falar isso aí enquanto ele estava vivo. Negar
a vida da alma. Vamos falar juntos? Negar a vida da alma. Isso que é o Cristo crucificado para a sua vida. Quando você nega a vida da alma, você está experimentando o Cristo crucificado. Amém. O que é negar a vida da alma? É você orar, Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Essa oração é difícil, irmão? Ou é só para mim que é difícil? Não seja, Senhor, como eu quero, e sim como tu queres. A gente gosta, né? Quando a gente ora assim, e fala, o Senhor faz isso, faz aquilo na minha vida e tal, fica confiante. Mas quando o Senhor dá luz para você e fala assim, não vai ser assim não. Aí é tão difícil para nós falar assim, Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas essa é a palavra da cruz. Esse é o Cristo crucificado. Bom, então o que nós vamos fazer? Esse Cristo crucificado, nós vamos buscar o Senhor. Precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Amém. Precisamos confiar no Senhor, orar, entregar as coisas para o Senhor e confiar. Sabe o que significa orar? Significa assim, Senhor Jesus, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação, eu gostaria muito que fosse assim a solução. Mas Senhor, faça como tu queres. Eu gostaria muito que a resposta fosse sim. Mas se for não, Jesus ainda é o Senhor. Não é isso? Isso aí é prática, irmão. É muita prática. Amém. Acontece muitas situações. Ou o Senhor dá tudo o que você pede. Quem aqui recebe tudo que você tudo que você pediu para Deus, já recebeu toda a sua vida? Eu acho que não, né? Que bom, irmão. Vocês são muito amados. Deus ama vocês. Porque se um pai dá tudo que o filho quer, o filho vai virar um bicho. Vai ficar mimado. Então, o nosso Senhor Jesus é muito sábio. Ele não dá tudo o que nós pedimos. A palavra fala, né? Quem é o pai que o filho pedindo pão lhe dará peixe? Ou pedindo pedra lhe dará um escorpião? O que acontece é que hoje em dia, muitas vezes o filho pede por um escorpião. Me dá um escorpião. Ainda muito, às vezes o pai dá, né? Isso que é pior. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos experimentar. Isso aí, creia, irmãos. O Cristo crucificado, ou negar a vida da alma, trocando miúdos, é o poder de Deus para a sua vida. Amém. Todo mundo quer poder, né? Poder de Deus e tal. Mas aí para você ganhar o poder de Deus, você tem que negar a vida da alma. Amém. Isso é a loucura da cruz. Não tem como falar de outro jeito, é a loucura da cruz. Só tem como falar o seguinte, irmãos, eu criei na palavra do profeta. Mondou me falou isso tantas vezes. Eu criei, eu pratiquei e eu experimento na minha vida o poder de Deus. Amém. Esse é o testemunho que eu posso dar para vocês. Se você quiser experimentar o poder de Deus na sua vida, creia nessa palavra e pratique. Amém. Negue a vida da alma, aprenda a confiar no Senhor, não andar ansioso. Você sabia que a ansiedade é uma afronta contra o Deus soberano? Deus está cuidando de você. Amém. Deus prometeu estar com você todos os dias. Amém. E você ainda tem coragem de ficar ansioso. Senhor Jesus. Você tem coragem de se carcomer com esse sentimento? Vai dar certo ou não vai dar certo? Irmãos, nosso Deus, Ele cuida de nós. Amém. Não existe um Pai mais amoroso do que o nosso Senhor. Por isso a palavra fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele fala assim, não fala? Ou só está na minha Bíblia isso? Não andeis ansiosos da maior parte das coisas. Está na sua Bíblia? Não. De coisa alguma. E não é uma sugestão, é uma ordem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então isso também faz parte da palavra da cruz. Amém. A cruz aniquila a sua ansiedade. Amém? Vamos lá. E a sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu tenho tempo ainda? Não. Toca. Amém. Então vamos lá. Sabedoria de Deus. Capítulo 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época,
nem a sabedoria do Google, que se reduzem a nada. Eu estou hoje contra o Google, vocês contaram. Mas essa sabedoria, né? Expomos a sabedoria, não a sabedoria desse século. Amém. Né? Nem a dos poderosos dessa época. Mas, a 7, né? 7, 2, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aleluia! Essa é a sabedoria de Deus. Senhor Jesus, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles soubessem o que eles estavam fazendo, né? Eles não teriam crucificado o Senhor. Porque a sabedoria desse século foi assim: eu tenho que matar esse Jesus. Né? Mas fazendo isso, eles produziram a maior salvação de Deus nesse universo. Não é isso? Senhor Jesus! Essa é a sabedoria de Deus. Agora, meu encargo está no versículo 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Os seus olhos, eles conseguem enxergar longe, não é isso? Os seus ouvidos, né, eles captam tantas coisas desse mundo, né? Música e tal. Ou às vezes o coração humano consegue pensar em tantas coisas. Irmãos, todos esses sentidos físicos nossos, né? Ou sentido mental, né? O olho, o ouvido são sentidos físicos. Pode dizer assim que é o que os cientistas fazem, né? Usam tudo que você pode ver, tudo que você pode ouvir, para você entender esse universo. Ou que entra no coração humano, pode ser assim, seus pensamentos, suas filosofias, que não tem nada a ver com a observação desse mundo, né? Por exemplo, o Einstein, né, com a teoria da relatividade dele, ele não viu e nem ouviu nada, mas ele imaginou tudo aqueles negócios, né? Então, isso aí tudo, irmãos, isso aí é capacidade humana, não é isso? Capacidade humana vai tão longe, até o ponto de fazer uma teoria da relatividade, né? Mas, irmãos, o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, né? O cientista pode ficar, né? Pode procurar a vida inteira, não vai achar isso, né? O camarada mais inteligente pode pensar a vida inteira, não vai conseguir descobrir isso. Mas Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Ó Senhor Jesus! Por isso que nós temos que exercitar o nosso coração para amar o Senhor. Crer no Senhor é muito bom, é até mesmo necessário. Mas para você desfrutar de tudo que Deus tem para você, você precisa amar o Senhor. Amar o Senhor com todo o seu coração. O Senhor Jesus falou como, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Se você ama o Senhor dessa maneira, Ele tem preparado para você coisas inimagináveis, né? 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Sim. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Você sabe quem conhece o seu ser? Quem conhece os seus sentimentos, as suas emoções? Sabe? É o seu Espírito. Está escrito aqui. Quem melhor conhece você é o seu Espírito. Por isso, se você está em crise existencial, né, falando para os adolescentes, né, você está em crise existencial, exercite o seu espírito. Amém. Se você está em crise emocional, exercite o seu espírito. Né, se você está com burnout, exercite o seu espírito. Porque o espírito, ele consegue perscrutar as coisas do homem, e o Espírito de Deus, ele perscruta as coisas de Deus. O Espírito, ele não é questão de descobrir, mas é perscrutar, é explorar. O Espírito, irmãos, o Espírito é maravilhoso. Ele está todo dia, ele está cavando uma coisa nova de Deus para você. Amém. Ele está perscrutando as coisas de Deus. Então, se você volta para o Espírito tem algo novo para você. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém. Bom, vou frisar alguns pontos aqui. A sabedoria desse mundo, no versículo 8, é isso? A sabedoria desse século, é isso? Não é a sabedoria de Deus está em outra dimensão, né? Nós cantamos o hino da outra dimensão, não é isso? A sabedoria de Deus é outra dimensão. Amém. Os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos, né? E nós precisamos exercitar o Espírito. Bom, exercitar o Espírito, vou pegar um gancho aqui no que o Mário falou. Qual que é o primeiro a ferramenta para nós exercitarmos o Espírito? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não são as 3 invocadas obrigatórias. Hoje vamos invocar o Senhor. Irmãos, nós precisamos restaurar o invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é tão gostoso. É tão bom. Invocar o nome do Senhor traz poder de Deus para a sua vida. Traz sabedoria de Deus para a sua vida. Nós tivemos uma reunião de oração, acho que faz 2 semanas, né? Cadê o Rodolfo? Estava lá, né? Cadê o Rodolfo? Está ali. O Espírito nos levou, irmãos, a invocar o nome do Senhor 1 hora. Né? Sem falar nada, sem orar nada, só invocando o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó é isso, ó é isso, ó é isso. Né? A gente tentava fazer outra oração, outra, mas não era para orar, era para invocar. Amém. Mas nós ficamos tão contentes, irmãos, 1 hora invocando o Senhor. Foi tão bom. Eu recomendo, tá? Amém. Invocar o nome do Senhor, nós vamos restaurar isso. A vida da igreja é caracterizada por invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus! 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 Ó Senhor! É isso que salva, irmão. É isso que vai causar diferença no continente. Isso que vai mudar a vida da igreja no seu país. Isso vai trazer salvação para as pessoas. Amém. Creia nisso, irmãos. O nome do Senhor tem poder. Para você, se você invocar. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, aí tem outras ferramentas, né? Orar, buscar o Senhor, ler a Bíblia, ouvir mensagens, pregar o Evangelho. Tudo isso são formas de exercitar o Espírito. Isso tudo nós precisamos ter de uma forma muito orgânica, muito nova na nossa vida. Muito cheia de vigor, de poder. Né? Se você não está extraindo o poder dessas coisas, rogue ao Senhor desesperadamente. Senhor, renova a minha experiência contigo, renova o meu invocar, renova a minha oração, renova a minha leitura da Bíblia, renova meu profetizar. Ó Senhor Jesus. Nós vimos aí em Romanos 8, né, sobre a lei do Espírito da vida, não foi? A lei do Espírito da vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é aquele, né, o exemplo do avião, não foi? O exemplo do avião que vence a lei da gravidade. Vou falar para vocês uma coisa que o Senhor nos deu, né? A lei da aerodinâmica vence a lei da gravidade, aquela lei do Bernoulli, né? Vamos falar em várias conferências. Se você constrói o avião de certa forma e você acelera ele até certa velocidade, ele levanta voo. Essa é a lei da aerodinâmica, né? Que o Bernoulli descobriu. Quem inventou, na verdade, foi Deus, né? Então, o que aconteceu? Os engenheiros construíram um avião, uma máquina, para usar essa lei da aerodinâmica. E isso é como a lei do Espírito da vida para nós, que vence a lei do pecado e da morte. É a lei do avião, né? Quem veio de avião para a conferência aqui? Tá, então eu vou fazer uma pergunta para você. Qual de vocês, quando o avião estava decolando, orou assim para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia, permita que a lei da aerodinâmica não tenha sido revogada. Alguém orou assim, não?
Ninguém orou, né? Se você tem medo de voar, talvez você tenha orado assim, Senhor, tem misericórdia que tenham feito aí a manutenção certa no avião, que o piloto tenha feito o checklist, né? Que ele tem que fazer ali e tal. Então, na verdade, vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Tudo que você precisa para ser um vencedor, o Senhor já te deu. Amém. Tudo que você precisa para vencer a lei do pecado e da morte já está em você. O que você precisa fazer, você não precisa orar, ó Senhor, tem misericórdia de mim, me dê poder, me dê a lei, né, a espírito para que eu possa vencer. Você não precisa, né, orar dessa maneira. O que você precisa fazer? Você precisa fazer o seu checklist espiritual. Amém. Invocar o nome do Senhor. Check. Amém? Amém. Estou invocando o nome do Senhor? Amém? Estou lendo a palavra? Amém? Estou lendo alimento diário? Amém? Estou desfrutando dos hinos? Amém? Estou desfrutando das mensagens? Amém? Estou pregando o evangelho? Irmão, se você fez... Se o teu avião estiver em ordem, se o teu checklist estiver bom, você vai decolar, meu irmão. Você vai voar. Isso é certo, irmãos. É a lei do Espírito da vida. Não tem dúvida. Você não precisa, né, não precisa rogar para Deus reinventar a roda. O Senhor já fez tudo. Ele já colocou o Espírito em você. Já te deu o nome, já te deu a palavra. O que você precisa é estar com a manutenção feita, manutenção espiritual. Desculpa, linguagem de engenheiro mecânico, né? Mas você precisa estar com o teu avião em ordem. Se o teu avião estiver checado, né, com óleo em ordem, né, tudo, irmãos, não tem erro. Nós somos mais que vencedores. Amém. Por meio daquele que nos amou. Amém. Essa é a palavra do Senhor, essa é a promessa do Senhor. E isso é a sabedoria e o poder de Deus para você. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém.